Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao AmorCast. É este canal que só traz gente excepcional. Eu tenho estado, nossa, gerúndio, né? Mas estou muito empolgada porque hoje eu tô recebendo uma pessoa extremamente especial que faz mais de um ano que eu tenho escutado o nome dela. Samantha, você precisa conhecer ela. Samantha, você e ela precisam conversar. Samantha, você não tem noção, a hora que você conhecê-la, você vai se apaixonar. E foi exatamente o que aconteceu. Recentemente eu conheci essa mulher que tem causado nos palcos do Brasil inteiro. Ela traz um tema extremamente provocador, ousado, disruptivo, assim como o amor corporativo. Ela fala de humor corporativo, quebrando todas as barreiras da formalidade, porque ela entende que conexão causa performance. Eu te apresentei bem, Mariana com Y. Nossa! Eu Foi tô triunfal. insuportável aqui, eu tô muito feliz. Obrigada pelo convite, tá? Assim, de fato, quando falaram, Mari, vocês têm que se conectar, e a gente se conectou, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, né? Verdade, verdade. É, por isso que já sabiam, né, que a gente tinha que estar junta. Fala assim, meu, Samantha com Mariana tem que ter, Demorou tem essa que ser, conexão. tem que Tô ser. muito feliz de estar aqui, sabe? Obrigada de Bri- verdade pelo convite. Imagina, é Você viu como uma eu tô fofa honra. hoje? Ai, você tá muito Ai, tô fofa. Eu acho que você tá serena. meio que numa vibe de amor. Eu entrei no clima, entrei no clima. É, entrou no clima do amor em corpo ativo, é isso que a gente vem fazer aqui. Essas trocas riquíssimas pra gente cooperar com o bem comum, né, Mari? Que eu acho que é o que você Maravilhoso. leva com tanta alegria. Sim. É, realmente, seu trabalho é uma inspiração, sou fã. Então, obrigada por aceitar esse convite, obrigada por estar aqui, nessa poltrona que veio pra te Chiquérrima. receber, né? E aqui, Mari, você sabe que eu tenho tido, o AmorCast existe. Na verdade, eu comecei no YouTube, em 2016, fazendo uns vídeos nada a ver. E não apaguei até Começou, hoje, eu começou. comecei. Era É reflexão. o que tá na trend agora. Primeiro você começa, depois É, você melhora. você bota o pé, Deus bota o chão, todas essas frases prontas, bonitinhas. Mas eu comecei, porque eu estava com o coração partido. E aí eu Hum, comecei falando de caráter. Foi um vídeo valores. foi um vídeo assim que eu gravei dentro do Desabafando. carro, desabafando e colocando em questão aí por que que as pessoas não amavam, qual que era o problema de, né? E fui gravando algumas coisas muito de maneira espontânea. Mas, e aí nunca apaguei esses vídeos, tá? Se vocês quiserem ver os vídeos antigos no Vamos canal. sentar hoje, pegar uma pipoquinha e ver como o Sammy era lá em Como Samantha era há quase 10 anos atrás. Mas foi muito divertido porque foi quando eu fui me desinibindo para poder falar em câmera. Mas o amor corporativo mesmo, isso foi tomando forma na última década. E em setembro de 2022, quando eu pedi demissão da cadeira de diretora Que de ano RH, 2022? final de 2022. Eu pedi demissão realmente da cadeira de diretora de RH. E aí eu comecei a formatar o amor Que corporativo como legal. um amorcast. E desde então eu tenho, né, eu trouxe empresários, médicos, a rainha do Congo. Chique. Chique. Foi um privilégio conhecê-la. Pessoas de marketing, pessoas da área do esporte, enfim, de todos os setores, porque o amor engloba o todo. E hoje, a cereja do bolo é a pitada de humor, né? Eu nunca vi um É. mal amado feliz. Você já viu, Mari? É difícil, viu? É difícil. Eu falo que o humor é a fagulha da felicidade. Então, se você não tá com essa fagulha, como que você acende a chama? Nossa, que Exato. frase, hein? Nossa, Nossa, essa agora. daí, gente, grava, volta um pouquinho o vídeo, anota. E se você marcar essa frase no Instagram, por favor, dê créditos da Mariana com Y, tá? É porque as pessoas, né, pegam frases suas e falam, Ah, foi sa- inspiração do eu dia. tenho, eu tenho uma analogia pra isso. Eu tô. Nem perguntou, eu tô me empolgando. Se Mas eu empolga. falei ontem pro taxista, eu tava indo, eu fiz um treinamento lá em BH. E o taxista é incrível, Fernando, você é muito maravilhoso. E aí a gente tava falando disso, né? Tanto de traição, de valores. E eu falei sobre essa da pessoa que rouba alguma coisa tua. Eu tenho uma analogia que é igual árvore. Você tem uma árvore, Hum, você, Samantha, foi lá, você viu o terreno, e você plantou, e você cuidou da sua árvore, meu, foi e começou a dar fruto. uhum. É natural que a árvore que dá mais fruto toma mais pedrada. É natural que as pessoas vão chegar, nossa, vou pegar uma sombrinha aqui, a Samantha nem tá vendo. Só a sombrinha aqui. Ah, deixa eu roubar uns frutos, ela nem tá vendo. As pessoas, elas acham que elas estão sendo espertas. Verdade? Só que quem é frutífero de verdade, abundante, não fica mal porque estão roubando a sombra. Tem razão. Ou porque roubaram uma fruta. Então, eu sempre falo, quando a gente é jardineiro no coração, podem roubar todos os seus frutos, você vai plantar outra árvore.
perfeito. Então, assim, se alguém usar minhas frases, eu sempre falo, pode me copiar, pode usar minha roupa. Dificilmente uma pessoa vai subir no palco com a mesma energia da Mariana com Y. Porque eu sou a Verdade. jardineira da minha história. Então, eu sempre falo, o ego, ele deixa a gente, quando a gente fica preocupado, assim, eu falo aos meus alunos também, eu falo, cuidado, deixa as pessoas, deixa roubar. Se estão roubando, é porque eles precisam desse fruto mais do que você. Então, mas Verdade. coloca meu nome se você postar. Porém, todavia, a Mas, teoria ó, é linda. linda essa história, maravilhosa essa história. Mas pôr meu nome, hein? Pra me marcar. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Porque eu não tô, não, imagina, ai, tô ótima, lido bem, que eu não lido. O negócio que Aham. o ego bate aqui, O eu tenho ego essa bate, história. o ego E bate. óbvio, eu coloco isso em prática, mas de vez em quando você fala, pô, que sacanagem. Já fizeram um Instagram inteiro com as minhas frases. Eu tô falando disso porque eu já passei por isso. Das idem. mesmas cores da minha logo, com as Uhum. minhas frases. E eu falei, é sério? Aí eu comentei, que inspiração, hein? E aí Nossa. sumiu o Instagram, você acredita? Acredito! Se eu te contar, olha, se eu te contar, Mari, e é muito legal isso que você trouxe, porque é um estado de evolução. Eu falo sobre o amor, mas praticar o amor intencionalmente, desapegar do ego, soltar, porque o amor, ele é essa liberdade, realmente é uma coisa que me reeduca todos os dias, porque eu tenho que ter responsabilidade por aquilo que eu trago. E é difícil. Opa! Porque daí eu tenho uma responsabilidade triplicada, Sem porque eu sou dúvida. humana, eu sinto. A gente sente ciúminho pelo projeto, pela sementinha, pela árvore que a gente Lógico. cultivou, colocou água todo dia para poder crescer. São 10 anos aí. Sim. Quantos anos é a sua trajetória até O mesmo? Morleb Porque nasceu em junho de 2019. tá. Eu tive outros projetos, eu tive uma outra consultoria de inteligência emocional Ah, e teve um cliente que falou, Mari, porque eu não era palestrante, eu era Tá. vendedora, eu fazia os roteiros, identidade visual da empresa, aham. eu fazia os trâmites mais operacionais. E a gente estava dentro de uma empresa e um cliente falou, Mari, a galera quer que você volte. Porque eu ia de manhã e sempre comentava algumas coisas. Eu falei, mas eu não sou treinadora, eu não sou palestrante. Meus sócios são, fala com eles. E aí ela falou, não, você não tá entendendo. Tá aqui, se não for você, eles não querem. Tá no gene. Eu falei, querida, como que a gente comunica isso pros seus sócios? Ela colocou nós três numa sala e falou, então, gente, se não for a Mari, a gente não quer mais. Eu falei, obrigada. Comunicação maravilhosa. E ali eu percebia que eu tinha que criar minha carreira. Então, em 2019, na verdade, eu saí dessa empresa em 2018, Uhum. sem saber que rumo. Essa cliente falou que ia me contratar, mas também não me falou, Mari, quando? Uhum. E eu saí, eu falei, vou trilhar a minha história, assim. E aí foi 2019, eu fiz o primeiro evento grandão de 2.500 palestrantes Uau. de RH. Uau. E aí eu fui com a minha capa pela primeira vez. Todo mundo apostou essa ficha. Eu lembro que o CMO da época, o Gui, ele falou, Mari, mas por que você vai usar a capa? Eu também não sei, eu só quero ser diferente. E foi. Eu quero chegar e as pessoas se incomodarem com a minha presença. Eu quero levar incômodo, porque é no incômodo que a gente reage e a gente consegue mudar. Então, foi só em maio de 2019 eu fiz esse evento, ainda não existia o Morlab. E aí, naquele palco, quando eu subi, todo mundo assustado, assim, tipo, o que que tá acontecendo? E eu falei, vocês estavam esperando alguém mais diferente, né? Tava esperando uma pessoa de taillé, tava esperando uma roupinha mais social. Mas não, eu que vou construir o evento de vocês. E de bate-pronto, as pessoas se incomodaram muito, Uhum. só que ao longo do processo elas foram entendendo. E ali eu tive certeza de que era com leveza e humor que eu tinha que continuar minha jornada. Uau. E aí nasceu essa parte do... Então tá, vou criar o laboratório do humor. Uhum. E aí depois evento em maio, em junho, nasceu a Morlab. E aí essa cliente me contratou, fiz mais de 10 turmas de treinamento lá dentro. É Uau. uma empresa que entrega comidas. É muito... Nossa, que É legal. um nome aí muito legal. É um nome aí É bem um nome, bacana. é uma galera que entrega Aham. comidas. Eu cheguei lá, tinham 500 colaboradores. Hoje já estamos tendo, acho que 9, 10, nem sei quanto tem hoje. Sim. E eles me deram essa oportunidade. Nasceu assim, foi em junho de 2019. Uau. É recente. É recente, mas o Sou sucesso... uma criança. Mas o sucesso já é grande. É engraçado, né, Mari, como a gente fica tanto tempo cego de nós mesmos em relação ao nosso talento mãe, assim. Você já fez curso de oratória alguma Já vez? faço sempre curso É. de Me roteiro conta a sua oratória. história, porque o que acontece, né? Da onde vem isso aqui que eu não tô Da entendendo? onde vem tudo isso? Porque, assim, é muito engraçado, né? Todos os podcasts que eu assisto, ou em grande maioria, traz muito talento do que as pessoas fazem, né? E eu tenho uma grande curiosidade de conhecer a pessoa, Fora do não só crachá. a persona.
Porque a persona, tudo bem, é o que a gente vende, todo mundo tem boleto pra pagar, é o que a gente faz, beleza. Mas eu tenho interesse genuíno de coração pra coração mesmo. Sem romance, é muito mais um interesse genuíno de conhecer sua história, sua trajetória, porque hoje, numa vitrine social, que são as mídias e os digitais, eu até postei nos meus stories ontem, as pessoas acreditam que a gente tá sempre bem, que a gente tá sempre em sucesso, nadando no dinheiro de braçada, assim, ó, de costas, né? Tio Patinhas. É, tio Patinha. E assim, pra Mari é fácil, né? Onde ela Nossa, tá? Pra não, Samantha é cara. fácil, né? Ó, olha só, tanta coisa incrível que tá acontecendo na vida dela. E sim, não vamos desmerecer. Mas as pessoas não sabem a trajetória, o processo, O corre. né? O Vê o corre por trás palco. dos bastidores. E o que fez Mariana com Y se tornar Mariana com Y. Então, eu quero Muito saber de legal. você, eu quero saber sua história. Conta pra gente. Eu gosto de dizer que sim, tem uma persona envolvida, a gente não consegue. Eu sempre falo, imagina se eu fosse aquela pessoa do palco todo dia em casa, ninguém ia me aguentar, né? Fala, ô, dá, fala um pouquinho mais baixo. Então tem um pouco de personagem ali Sim. do palco, dessa ativação de energia, mas ela traduz muito da Mariana real, assim, porque eu acredito muito que o mundo não tá com tantos problemas porque tem gente ruim. Eu acredito que o mundo tá com problema porque os bons são indiferentes. E eu Nossa, acredito muito nisso, de cavar o que é bom no outro, assim. Em sim. casa, a gente, inclusive, ontem eu estava conversando com meu filho Pedro sobre isso. Eu tô lendo um livro sobre neurociência e felicidade, e tem uma neurocientista chamada Sarah Teller. Hã. Ela, junto com Ferrer, eu acho que é o nome do outro autor, ele falou que ele foi fazer uma faculdade de medicina oriental e tudo mais, e uma professora dele virou para ele e falou assim: Olha, Ferrer, não existe gente ruim, existe gente doente. Então, mostre a sua cura para eles. Não tente curá-los, mas mostre a sua cura. Então, eu tenho uma trajetória pessoal assim. Eu sou uma pessoa que. Minha esposa tá aqui, não me deixa mentir. Eu falo com as pessoas na rua porque eu quero que elas se sintam bem. Eu gosto de curar, assim, de mostrar que, pô, você consegue. Isso desde sempre, isso desde mim, é minha família. Eu tenho essa sensação do tipo, poxa, vamos questionar o que não tá funcionando para você se sentir melhor? Uhum. E eu tenho também uma coisa dentro de mim de tirar o melhor do outro. A gente já conversou várias vezes, Samanta, então eu vou te conectar com tal pessoa. Eu gosto de movimentar o mundo. Sim. Isso é meu, genuíno meu. Uhum. Não é da Mariana do palco, né? A Sim. Mariana do palco, ela encontrou um formato de comunicar isso. Mas Legal. dentro do meu coração tem essa necessidade e eu perdoo muito fácil. Eu sou uma pessoa que, fácil assim, né? Não é, da noite pro dia. Mas pessoas que me traíram, que me roubaram, eu falo, cara, ela fez o melhor que ela pôde e tá tudo Com os certo. recursos que ela tem, né? Exato. Hoje já chegamos nesse processo, né, de terapias e tudo mais. E eu tenho no meu coração que as pessoas elas têm a sombra e a luz. Sim. Então, o meu papel é sempre falar, cara, vem, ainda dá tempo de acender a sua luz. E a partir dessa perspectiva, eu também consigo que você, Samantha, com a sua luz acesa, você consiga ver a luz do outro. Que se a gente tá com a luz apagada, a gente só fica na sombra, a gente só vai ver a sombra. Verdade. Então eu tenho isso meu, é da minha família. Minha família é assim, ela é doadora. Então eu nasci nesse lugar de doação, de entrega, de fazer bem pro outro, de ser essa pessoa que agrada. Eu sei que tem muitas literaturas hoje que falam que a gente tem que ter coragem de desagradar, porque a gente não tem que agradar o tempo inteiro. Mas eu jogo um jogo que a gente agrada na maior parte do tempo. É minha Verdade. natureza, assim. É, é. Lido isso com a terapia, mas eu gosto de servir. Sim. Então, tenho isso como uma grande gasolina. E a Mariana, com Y lá atrás, sempre foi essa criança muito pura e sempre foi muito generosa. Eu sempre dava o lugar, eu sempre, não, pode pegar o meu, pode comer o meu. Sempre, sempre fui essa criança. E eu era muito tímida nessa. Eu não Você falava. gente, a pessoa Peraí, que isso calma, é agora mentira! volta 10 casas, a pessoa é palestrante, arrasa no show, no quesito comunicação e não falava. Como assim não falava? Nada, mas não falava, nossa, criança. Não. Na escola eu realmente não tinha amigo. Eu era muito tímida. Tímida de um ponto do meu mundo. Eu me protegia no meu mundo. Em casa eu falava um pouco, mas também não era muito. Tipo, Aham, primos e tios que eu não tinha muito contato. Chegava, eu já pegava a perna do meu pai. Era o bicho do mato, sabe? Aquela criança sim, samambaia que minha mãe sim, colocava ali, eu ficava. Minha aham. mãe fala, filha, você nunca deu trabalho. Eu ia super bem na escola. Só que aí passamos por algumas coisas, né? Eu tenho essa voz de tenor Hum, desde muito cedo. uhum. E eu sempre fui muito, mas assim, sofri muito bullying na escola por conta da minha voz.
Então, eu sempre falei, não, então não, né? Vou guardar pra mim aqui. E Uhum. sempre fui muito, não tinha amigos, porque eu sempre fui a excluída, a que não tinha amigo pra fazer prova, nunca era escolhida pra nada, era um negócio assim. A escola pra mim até a quarta série foi algo muito violento. Eu não Tá. gostava de ir pra escola, mas eu ia muito bem nas aulas. Aham. Tirava boas notas. E aí, na quarta série, a minha irmã foi convidada a se retirar do colégio, porque ela tinha um pouquinho de energia. Beijo, Isabela, maravilhosa. Um pouquinho. Uma coisinha ou outra, um Tá. negocinho aqui, que Coisa até hoje. básica. A minha irmã é uma pessoa que, ela é um acontecimento por onde ela vai. Ela é uma leonina, sabe? Uau. Leonina, apaixonada Tá. por samba, é muita cor. Eu nunca vi minha irmã de preto e branco, ela é um acontecimento. E minha irmã Aham. é essa pessoa desde criança, e ela era muito hiperativa. E aí convidaram minha irmã a se retirar, minha mãe falou, então vou levar a Mariana junto, né? Uhum. E aí eu tive a sorte de ir para um colégio que super me integrou. Eu comecei a ter meus primeiros amigos ali na quarta série, 10 anos, mas ainda sofria muito com essa parte do bullying, de exclusão. E isso foi silenciosamente mexendo com a minha fisiologia. No meu segundo ano do ensino médio, eu estava numa aula da tarde, e aí eu comecei, minha perna começou a formigar, meu braço começou a formigar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí eu, pum, bati a cabeça na carteira. E aí a sala inteira olhando pra mim, meu professor falou, coração, Tá tá tudo tudo bem? bem? E pra mim é tipo, tá, porque vocês estão olhando pra mim, não aconteceu nada? Eu não sabia que eu tinha batido a cabeça na mesa. Tava formigando, mas eu tava. Você só queria que parasse de alguma forma, Aí você uma estava amiga ali minha na falou, sua vamos bolha, tomar né? uma água. Eu falei assim, não, não preciso, tô ótima. Na hora que a gente foi tomar água, que eu tava saindo da sala, eu parei de sentir a perna. E aí eu fiquei mais nervosa, começou a formigar, formigar, pum. Eu não piscava, não fechava a boca, então eu tava babando. E as pessoas tirando meus anéis, e foi aquela vucu-vucu, e a ambulância não chegava, eu ouvindo tudo e lá, igual uma mortadela no chão. Caraca, quantos anos você tinha? 16. 16, tá. E aí foi vamos dizer, excesso de cortisol na corrente sanguínea. Eu tive uma exaustão, um burnout. Burnout está atrelado a trabalho, mas fazendo uma correlação com quantidade de Uau. cortisol, eu tive a mesma coisa. E aí eu fui estudar isso depois de muito tempo. Hã. Quando a gente exclui, desconsidera ou rejeita alguém, essa pessoa recebe uma dose de cortisol. Então, como eu era muito excluída, Uau. rejeitada, desconsiderada, eu tinha um estresse muito alto. Apesar de ser uma pessoa calma, o meu corpo estava reagindo de Você outro jeito. implodia. Exato. E aí eu, pum. Só que nesse dia, Samantha, que eu achei que eu ia morrer, porque eu toco violão, eu jogo bola, eu era uma criança muito ativa, sempre gostei muito de brincar. Tá. Eu falei, meu Deus, eu nunca vou mais brincar. O que é isso que tá acontecendo? E eu fui pro hospital com essa mente, cheguei lá, eles me apagaram, né, porque Sim. de procedimento. Quando eu acordei, eu virei, minha mãe tava ali, eu falei, mãe, eu não quero mais ser aquela criança. E minha mãe falou, que criança jovem? Do que você tá falando? Eu não sei nem do que você tá falando. Aham. Porque eu sempre tirei boas notas, eu não era um problema pra minha mãe. Sim, Então, do que eu tava falando? Nem eu sim. sabia. E eu Aham. falei, não, não, imagina, não quero mais isso. Minha mãe mudou de escola. Hum. E ali, Samantha, eu me tornei muito da Mariana que eu sou hoje, assim. Eu sinto que foi um plot twist na minha vida, porque eu tive sede de viver. Uau. O medo de morrer me deu sede de viver. Do tipo, não! A vida é isso! Bora que eu quero explorar tudo! E meu terceiro médio, eu mudei de colégio, fiz grandes amigos, tenho grandes amigos até hoje. E com eles eu fui descobrir a vida. Então, pô, a gente ia pra praia, eu organizei a viagem de formatura. E era aquela sede de viver, de conhecer pratos novos, conhecer as pessoas, me conta a sua história, eu quero me conectar e vamos. Essa sede de viver nasceu aí. E eu sou essa pessoa que tem sede de viver. Eu quero viajar, eu quero fazer tudo, eu quero tocar todos os projetos. Eu tenho muita sede de viver. E eu sinto que hoje, eu vou fazer Um link, uma né? avanção, depois se Aham. você quiser a gente volta. Mas isso que eu trago hoje dentro das minhas palestras, dentro do corporativo. Não espere a conta chegar para você ter sede de viver. Não Uau. espere a conta chegar tão alta para você dar valor às coisas, para você dar valor à vida, para você dar valor às suas relações, para você falar: "Ah, é isso? Então eu tô aqui para isso?" Porque hoje as pessoas querem ganhar market share, elas querem ganhar um posicionamento, elas querem mudar de carro, e o dinheiro que a gente não guarda no banco. Então eu tenho muito desse propósito que veio dessa dor que eu tive. E quando eu fui entrando pro mercado de trabalho e fui entendendo, eu comecei a perceber que era natural sofrer e não era natural viver. Ua Gente, vocês escutaram isso? E aí essa é Como a gente meu se incômodo. acomoda como a gente se acomoda em: "Ah, eu acostumei tanto a sofrer que a vida é isso, né". É. Ah, tá todo mundo sofrendo. Eu passei por um processo, eu tive depressão em 2018. Eu estava dentro de uma organização que não era tão friendly.
Ela é fofa, né, cara? Olha, Pessoal, aqui, posso falar? Aqui nesse canal é permissível a gente falar que os é, problemas não são as empresas, os problemas sempre são as as pessoas, pessoas. Eu tinha né? colegas de trabalho extremamente homofóbicos, machistas. Eles falavam mal de mim na minha frente, assim, por que ela tá aqui? Ela é formada em educação física, por que ela tá trabalhando com Você é formada em tecnologia? educação física? Sou, Gente, eu tô cara! descobrindo várias coisas dela. Ela tem o filho Pedro, que eu não sabia, ele é Pedro formado em educação Arthur! física, ela não falava até os 16 anos, que na verdade foi um grande wake-up call pra você. Total, Nossa, que total. coisa. Eu sou Foi a melhor formada. coisa que te Eu joguei aconteceu, né? futebol nos Estados Unidos, estudei Tá. lá em Northwood University International Business. Caraca. Aí eu me machuquei lá, não rolou, voltei pro Brasil. Eu fiz um pouco de comércio exterior, Tá. tenho grandes amigos da faculdade. E aí no comércio exterior eu falei: não, eu vou fazer esporte porque eu quero voltar para os Estados Unidos para trabalhar com esporte. Mas não sabia qual que era o processo de ser adulto no Brasil, né? E aí, para pagar a faculdade, eu trabalhei com telemarketing, eu fui assistente concierge de cartão de crédito, fiz atendimento médico no exterior, em atendimento também de Aham. cartões. Trabalhei no time da Márcia Sensi Silva, Eu já trabalhei de tudo, gente. Já vendi consórcio. Cara, eu já trabalhei com tudo, Samantha, para pagar minha faculdade. E durante a faculdade de educação física, eu conheci algo que é muito importante na minha carreira também, Uhum. que foi a recreação. Hum. Eu trabalhei como recreador de hotel e Uau! fazia viagem de Nossa, eu formatura. imagino, eu imagino. Agora tá fazendo mais Agora tá sentido. fazendo sentido tudo isso. Essa tua alegria tocando terror com as crianças em hotel. Sim, eu tocava. E fui guia Disney durante 8 anos. Guia Eu Disney. levava a molecada de 14, 15 anos. Tá. A gente ficava janeiro, julho inteiro lá e voltava. Uau. Então, assim, eu aprendi a lidar com o adolescente, que é a alma mais intensa desse planeta. Então, quando a gente fala de amor, o amor no adolescente, ele é intenso. Ele não é mais ou menos, não. Ele ama, ele odeia, É, e ele gosta, ele desgosta. é. Então, eu lidei com esse público durante muito tempo, 8 anos fazendo palco para 500 adolescentes. Eu falo, cara, quando você faz palco para 500 adolescentes, pode fazer palco com qualquer pessoa. Sim. Pode chegar um ET que eu falo, querido, eu já trabalhei com adolescente. Tá querendo o quê? E a recreação me trouxe essa leveza, me trouxe esse pensar rápido, me trouxe improviso, me trouxe esse lazer que a gente esquece, né? Sim. Esse vazio, esse nada, esse brincar, essa diversão. Então, tudo que eu tô misturando a minha linha do tempo aqui, mas tudo isso me trouxe hoje para esse formato Humor Lab que a Mariana faz. E em 2018, quando eu tive depressão, eu fui estudar inteligência emocional. Eu falei, cara, por que que a conta chegou pra mim? Tô tão legal, cara. Como assim, gente? Eu tive um grande wake-up call aos Que 16. isso? De lá pra cá, eu resolvi ser feliz de propósito, porque a gente tem que escolher a felicidade. Assim como a isso. gente escolhe o amor, a gente tem que escolher a felicidade. E como assim, agora o meu corpo tá sentindo o contrário do que eu faço? Conta pra gente. Eu sinto, Sá, vou até deixar pra galera que tá assistindo. Quando você é um passarinho e te colocam dentro de uma gaiola, algo acontece. Te cortam a sua liberdade e a sua exploração. Verdade? Imagina, eu era uma recreadora Uhum. que viajava e tinha uma liberdade de expressão gigantesca. Eu voltei dali, meu pai é um engenheiro empresário, a empresa do meu pai já tem uns 40 anos. Aprendi muito sobre negócios comercial com meu pai. Meu pai é um cara de energia altíssima. Todo Uhum. mundo conhece ele pelo bom humor dele também. Só que ele é um cara mais conservador. E ele falou, não vai trabalhar não? Só vai ficar viajando agora. Agora é só Mickey, pra lá, pra cá. E eu falei, tá bom, pai, vou voltar ao mercado de trabalho. Eu voltei ao mercado de trabalho, tive uma experiência incrível numa agência de comunicação, inclusive pessoal da Soap, eu amo o pessoal da Soap. Soap, Foi uma claro. das melhores experiências profissionais que eu já tive na minha vida inteira. Que Foi incrível. incrível. Eu trabalhei na área comercial com eles, a gente chegou em resultados maravilhosos. Eles me permitiam ser a Mari. Lá dentro eu criei um programa que era de frente com o Mari. Eu imitava a Gabi. E a gente Maravilhosa. conhecia as pessoas da empresa para saber, sabe? Se você vai, não vai por quê? E eles deixaram eu criar o programa pra gente conectar, engajar a cultura, um poder. Vocês maravilhosos. Uma vez por mês eu entrevistava alguém lá na Soap. Aquelas não precisava, né? O Fábio pode Sensacional. cortar já. Aquelas... Não, sensacional. Eu tinha certeza Mari, que eu ia me tava indo divertir. bem, hein? Tava indo bem, agora... Eu sabia que eu ia me divertir. Vamos ter que dar uma horrores. cortada aí, hein? Não, E eu tive esse privilégio. E nessa época você começa a alcançar resultados, o ego também vem nessa. E aí eu recebi uma proposta muito interessante
muito promissora. Mari, não, empresa internacional, você vai ter chance. Eu, caramba, eu virei minha chefe, falei, não tem nem chance, Marina. Eu tenho que ir. Sim. Eu lembro que a Marina ficou assim, é sério? Marina, eu te amo, maravilhosa, minha amiga até hoje. Ela falou, você vai sair? Eu falei, cara, é uma oportunidade de ouro. Sim. Só que eu fui e não era de ouro. Era uma enganação, era um Caramba! fake. Deixa abaixo, deixa abaixo. E foi assim, eu precisava, então, óbvio que isso foi uma baita lição pro que eu faço hoje. Claro. Mas eu tive esse down, assim, de não ser quem eu era, de ter muita dificuldade, de não conseguir dar ideia. Então, eu tinha zero poder de expressão. Então, eu fui... Então, a depressão chegou porque eu fui deixando minha identidade de lado. É isso que eu falei no Perdendo começo, pra você que autenticidade. tá assistindo. Cuidado quando você não pode se expressar, que nem você falou do nosso talento. E ali, eu perdendo a expressão, a depressão chegou. Eu tava Claro. longe da minha identidade. Claro. E ali eu falei, eu preciso desmontar esse brinquedo, porque eu não tô entendendo. Eu sou muito racional. Eu fui uma criança que desmontava o brinquedo literalmente. Tá. Desmontava, montava de Pra novo, entender, remontava, precisava fazer sentido. montava. Eu Tá. sou essa pessoa de tem que fazer sentido. Aham. E eu falei, vou estudar. E aí eu comecei a fazer alguns cursos de inteligência emocional. Uhum. Fui pro Vale do Silício, fiz o curso de inteligência emocional lá do Google, que é o Search Inside Yourself. Fiz PNL, fui pra Índia fazer retiro de meditação, fiz formação em coach. Eu fui fazendo tudo que era curso, Amanda. E todos eles tinham uma linha muito dramática. Você vai e você chora. E você lida com trauma. E você Olha pra dentro, mergulha, assim, ó, de braçada. mergulha não no ruim. Não é ruim. É o desprazeroso. E aquilo me incomodava. Eu falei, pô, será que a gente não consegue evoluir emocionalmente positivo? De um jeito leve? A gente se divertindo no processo? Que um não anula o outro. Eu acredito que eu gosto de fazer até hoje, faço esse tipo de evento. Acho muito poderoso, importante. Mas eu falei, eu quero criar uma outra maneira. Eu quero provar, então fui fazer pós-graduação em neurociência para provar que o nosso cérebro também consegue evoluir emocionalmente com positivo. E não o positivo extrovertido, que é de ser engraçado. Não é isso. O positivo de se sentir bem para fazer o bem. Perfeito. Então, como que eu consigo me sentir bem e fazer o bem? Posso ser tímido, eu posso ser introvertido, mas se eu me sinto bem, eu faço bem, eu sou bem-humorado. Não tem nada a ver com fazer rir. Eu falo, a comédia é feita para fazer rir, o bom humor é feito para fazer bem. E a minha linha de trabalho é fortalecer o bom humor. Então, você pode ser alguém introvertido e ser bem-humorado. Eu não tenho que forçar a alegria de ninguém, sabe? Eu sou essa pessoa extremamente para fora. Mas eu não quero e nem preciso que as pessoas venham comigo. Então, nas minhas palestras, eu não forço essa participação. Eu não trago essa mesma energia, porque essa é minha. Eu quero mostrar minha luz e cada um vai acender do jeito, cada um vai criar o seu padrão de felicidade. E ali, em 2019, eu comecei todo esse processo, fundei o Amor Lab, comecei a capacitar lideranças para isso. Hoje eu tenho uma metodologia que chama Light Leader. Eu capacito lideranças para eles serem mais leves, porque minha mentora, Camila Vidal, minha mentora de negócios, ela fala uma frase que eu adaptei para o meu mundo, que é: meu bom humor não anula as minhas competências. E eu acredito que dá pra gente falar sério sem ser sério. Então, a gente precisa tirar esse lugar de que o líder ele tem que ser autoritário, sisudo, sério. E a gente colocar que a leveza também entrega resultado. Mas, infelizmente, o mais leve tem que entregar mais vezes. A gente tem que se provar mais vezes, sabe? Verdade. Se chegar uma pessoa super séria, de calça aqui, terno, um homem de terno, quem que você vai achar que entrega mais resultado? É viés coletivo. A gente tem um inconsciente coletivo muito forte. De padrão, né? Total. Direcionado pelos filmes, pelas novelas, pelos padrões. Então, temos rótulos na nossa mente. Então, eu sempre falo, bem-humorado, sai do armário, preciso de você aqui. Vamos mostrar para o mundo que a gente pode, sim, ser a gente e entregar resultados. Então, foi ali que eu fui construindo e hoje falo do que eu falo por essa base de mostrar para as pessoas o caminho de volta para si. Porque quando a gente está com a gente se sente bem. Nossa. E gente feliz não enche o saco. Gente, eu falo, não existe um mal amado feliz. Ponto. Né? A gente chama as pessoas de mal amada porque elas têm a boca assim. Porque você fala bom dia, ela Pra foi você. pra você, né? Nossa, você falou pontos tão importantes, Mari, porque, em primeiro lugar, a autenticidade. A autenticidade remete ao auto-amor. Se você é autêntico e você ama quem você cria espaço para ser. Nossa, eu falei bonito agora. Muito, cria espaço Gravaram para isso? ser. Volta e anota Não, também. mas hoje a gente Mas tá... hoje a que gente tá é inspirada. isso? Você me inspirou, Estamos na Mari. base da filosofia aqui, hein? Você me inspirou. Que isso?
Ó, tá Então, até me arrumando aqui, ó. nossa, deixa eu dar um Pera, que eu vou fazer bate-cabelo cara de aqui, peraí. insuportável agora. Fazer cara de insuportável. Mas você trouxe, então, o ponto da autenticidade, você trouxe 2 pontos que são extremamente importantes para o mundo atual, que é o que a gente não falava com tanta clareza até uma década atrás. 2 pontos de dor te levaram para um lugar melhor. Sem dúvida. Então, o seu primeiro, né, wake up foi aos 16 anos, o seu segundo foi em 2018. Então, dentro dos 2 aspectos de dor, de você não conseguir ser você, não enxergar e amar e valorizar quem você era, te colocaram num lugar de dor. E é onde o mercado está. Então, a gente criou os padrões, sim, de que tem que ser muito sério, de que tem que ser duro, que respeito só é imposto através do medo, né? Uhum. Então, não é que eu respeito o meu chefe, eu tenho medo do meu chefe. E semana passada, foi muito engraçado, muitas pessoas, e a gente já conversou sobre isso também, as pessoas chegam em você e falam assim, mas Mari, como que você convence o dono de uma empresa que a sua palestra, você chega de capa, correndo, gargalhando, vai ser algo que realmente vai fazer as pessoas despertarem para trazer resultado, Sim. né? E para mim é a mesma coisa. Sami, mas é que na verdade nesse Amor. momento, amor é que Não é prioridade. a gente tá no momento que a gente tá buscando resultado. Nesse momento, eu, com toda a compaixão que eu tenho, eu respiro e falo, mas por que te faz acreditar que o amor é antagônico de resultados? Por que te faz acreditar que o humor, né, a leveza, como você falou, é antagônico de resultados ou de performance? E semana passada foi até engraçado que tinha uma empresa que quer me trazer ainda em algum momento para poder levar isso para a equipe dele, mas ele também teve Essa essa resistência, esse não ainda, Natural. né? Natural. E que eu compreendo. Eu também. Porém, ainda é um tabu que só tá fazendo mal para as pessoas. E me falaram esses dias o seguinte, que antigamente a gente trabalhava com o corpo. No momento atual, a gente trabalha muito com a mente, por isso que estamos exaustos. Mas no futuro, o robô vai tomar conta das 2 coisas, tanto o braçal quanto o mental. Uhum. Então, o que vai nos restar é trabalhar com o coração. Uhum. O coração é onde está o humor, é onde está os neurônios de coerência cardíaca, é onde está os relacionamentos, as conexões, que você, Mari, melhor do que ninguém, foi desbravar. Você foi desbravar no mundo. Foi. E onde não te coube, você transformou isso em algo melhor ainda. Então, eu não sei se você já escutou aquela teoria que te entregam a merda, e aí tá quentinho, e aí você fuça ela, e lá dentro sempre tem um diamante, né? Mas tem que estar disposto pra fuçar na Pra merda. fuçar na merda, entendeu? Pra botar a mãozinha, pra ver Não o é que todo tem de mundo que tá afim, valioso lá. Não, a grande maioria não, os 95% da terra Sim. ainda quer viver na santa ignorância, porque olhar pra dentro dói. Uhum. E aí, o que eu acho incrível da sua história é que você se reinventou diversas vezes. Oi, não paro. E não para. A reinvenção, eles falam muito de inovação, né? Mas levam só pro lado do externo da tecnologia, e a Sim. gente não tá inovando o nosso sentir, o nosso perceber, tanto a si mesmo quanto o outro. Agora, conta pra mim, qual que é o maior desafio que você tem, tanto como pessoa, quanto para aquilo que você leva para as corporações? Porque você vem contribuir para o bem comum, Mari. O amor é a contribuição do bem comum, é o jogo de ganha-ganha, é você empoderar outras pessoas, fazer conexões, é o que eu tô Cura, fazendo né? aqui com você, é a cura, é você ser cura social. Por que você acredita que as pessoas rejeitam isso? E qual é a maior dificuldade que você enxerga no mundo corporativo? Uau! É muito complexa essa pergunta, porque eu pensei em várias respostas. Vou colocar a primeira. Tá. Por que a gente enfrenta uma resistência? Porque é Uhum. como você disse, a maioria não conhece. Então, o que você desconhece, Sá, você rejeita, porque você fala, isso não me Verdade. pertence. Eu sempre falo, o infeliz, ele sempre vai olhar alguém feliz e vai falar, olha que bobo, isso nem existe. Porque ele não conhece aquela sensação. Então, ele olha alguém feliz e ele fala, isso é mentira. É Nossa. mentira. Então, assim, eu não consigo julgar. Carolina Nalon, grande amiga que fala de comunicação não violenta, ela falou uma vez no TEDx, se eu não me engano, ela falou, ó, julgar a gente sempre vai, Samantha, sempre. Então a Uhum. gente julga, o mundo tá doente, o mundo... Qual que é o nosso problema? Quando a gente começa a moralizar. Isso tá certo, isso tá errado. E eu sinto que as pessoas estão aqui hoje nas redes, né? Então, tem o julgamento, é natural. Eu fui criada num lugar, numa religião, num processo.
eu tenho julgamento. Quando a gente moraliza. Eu sinto que o que a gente tem como desafio hoje é ensinar as pessoas a julgarem sem moralizar, a começar a entender e despolarizar. Então, vamos voltando. Sinto que as pessoas rejeitam porque elas não conhecem, então é natural. Tá. Para os meus mentorados, eu sempre falo, gente, pra gente hackear o sistema, a gente tem que se parecer com eles. Você nunca vai conseguir hackear um sistema se você não senta na mesma mesa que eles. Então, o meu processo no começo do meu trabalho, eu não falava de humor. A minha premissa era inteligência emocional. Sim, E aí, lá dentro, eu falava, ha! Deixa eu falar pra vocês, comédia é pra fazer rir, humor é pra fazer bem. Depois de 5 anos, as pessoas hoje estão me colocando como referência em bom humor, que não é de comédia, mas como bom humor. Porque eu criei, tanto que eu fui num palco há 5 anos atrás, falaram, nosso humorista não contou uma piada. E aí eu fui lá e registrei minha profissão. Eu sou humorologista, especialista em elevar a sensação de bem-estar das pessoas. Uau. Humorista conta piada, humorologista eleva a sensação de bem-estar das pessoas. Então, quando a gente vai desbravando, sabe, eu sinto que tem essa resistência porque a gente tá polarizado. A gente, como o Byung-Chul Han, eu nunca lembro, Byung-Chul Han, eu não lembro, aquele autor coreano que escreveu A Sociedade do Cansaço. Ele fala sobre isso, a sociedade do cansaço. As pessoas estão aí, essa é a realidade delas. Então, tudo que vem de fora vai falar, não. Então, a gente precisa se parecer com elas pra gente hackear e mostrar o que ela realmente cura. Sim. Então, se eu vender humor, que é a dificuldade que eu tenho hoje, se eu falo, olha, eu vou falar de humor, a pessoa fala, não, não preciso, porque de fato, não precisa. Então, o que a gente precisa levar? O que eu resolvo? Eu resolvo afastamento, o turnover, eu resolvo a sua linha de estresse, eu resolvo a sua comunicação não violenta. Isso eu resolvo e o cara consegue tornar... Ele fala, nossa, é verdade, isso aí faz sentido. E lá dentro, como que eu falo que eu saí de Mari maluca para Mari visionária? Resultado. Quando você tem uma ideia e você não provou que aquilo funciona com referência bibliográfica, as pessoas vão falar, porque foi o que aconteceu. 99% dos meus amigos, quando eu falei, olha, eu tô pensando em abrir uma empresa que vai levar bom humor para dentro dos negócios e eu vou usar uma capa. Todo mundo falou, Mari, ninguém vai te pagar. Vai fazer, vai com fé. Ninguém vai te colocar. E as grandes empresas não vão querer saber de você. Hoje são quase 900 empresas atendidas. Aqui, eu fiz uma palestra internacional em inglês esses dias. Então, assim, estamos negociando para fazer, porque eles querem agora que eu fale com todos os países. Então, assim, quando eu comecei a entregar resultados e provar que aquilo entregava e resolvia algo, as pessoas começaram... "Oh, nossa, Mari, você teve uma visão, hein? Nossa, Mari, sempre acreditei, visionária aquela menina." E aí você sai de maluco para visionário, mas só vai nesse patamar com resultado. Então, para mim, esse é o desafio do que eles não enxergam. Como a gente faz isso? Primeiro, trazendo referências. Sim. Referências de cases que já existiram, referências bibliográficas. Então, eu fui fazer pós em neurociência, óbvio, para estudar o cérebro, mas também para ter uma patente. De falar, não, cara, eu tô estudando isso aqui. E aí eu falei, preciso colocar isso em livro. Tenho 5 livros, tô indo pro 6º agora. Tem um best-seller que é o Soft Skills, o Balanced Skills, que eu escrevi um capítulo junto com o Wellington Nogueira. Maravilhoso, Uau, Wellington! Maravilhoso. Ele é incrível. Ele é A gente incrível. falou sobre a felicidade. E o meu capítulo chamava A Ilusão do Otimismo. Que não é de ser feliz. Então, o livro, ser TEDx Speaker, muita coisa me coloca com um lugar do tipo, a gente não tá falando com qualquer pessoa, que é o que o corporativo dá valor. Eu não dou valor pra isso. Eu não vejo, tanto que eu tenho um exemplo de uma história. Não sei se a Carol tava comigo. Foi no interior de São Paulo. Você lembra, amor, que a gente chegou e eu entrei correndo de capa e todo mundo, pode falar palavrão, palavra feia? Pode, aqui pode. Cagaram, assim. Eu cheguei, você lembra desse evento, amor? Pronto, então não me deixa mentir aqui de novo. Eu entrei, eram executivos, era o board da empresa, só a diretoria. E eu entrei de capa brincando, eles nem levantaram a cabeça, continuavam trocando ideia no notebook, celular. E eu, caramba, vai ser difícil hoje aqui. Mas vamos lá. Comecei a fazer minha palestra, eu tenho meu storyline, eu faço uma ambientalização, depois eu falo de quem eu sou. Quando eu comecei a falar meu currículo, eu sou TEDx Speaker, já atendi empresas como tal. Aí todo mundo, Começaram a levantar a cabeça. Aí eu falei, não, eu não posso ser cúmplice disso. E eu falei, eu queria que vocês tivessem prestado atenção em mim antes de eu falar o meu currículo. Uau. Porque vocês devem estar fazendo isso com os colaboradores de vocês. Nossa. Os colaboradores de vocês não são o currículo. Eles são muito mais do que isso. Na hora, o RH fez assim, ó.
estatelou o olho pra não mim e era falou... pra você ter falado "Não!" isso. Mas assim, ó, ai, posso dar um high Ai, five aqui? por Porque, favor. cara, é isso. A gente precisa não ter conversas fofas. E o presidente foi lá na hora, ele Hum. foi, pegou o microfone na minha mão, falou, você tem razão, Mariana, me desculpa. Uau. E todo mundo veio falar comigo depois, pô, você tem razão, você tem razão. Então, assim, eu acredito muito naquilo que eu falei, a indiferença dos bons é um problema. Se eu não falo, se eu não me posiciono, eu falo de humor, mas eu me posiciono, eu também sou Claro. brava. Eu não Aham. sou uma Eu não sou pessoa... fofa. É. Eu não sou uma pessoa que tá o tempo inteiro feliz ou o tempo inteiro. Eu não acredito. Eu acredito que a gente evolui, a gente estuda pra sofrer menos no processo. É. Mas no momento que eu preciso me posicionar, levantar a voz, colocar o que eu sinto, eu desbravejo. E todas as vezes eu falo, eu nunca serei cúmplice do que eu não acredito. Porque se você tá numa mesa e você dá risada de uma piada homofóbica, racista, você tá sendo cúmplice. Verdade. Então, Mari, não quero militar, eu não quero brigar. Levanta. Não ria. Uhum. Concordo Porque a partir do momento que você dá uma risadinha, você tá sendo cúmplice daquilo. É. Então, assim, não sou cúmplice. Não sou, não interessa. Eu poderia perder aquele cliente, mas eu não perderia os meus valores e a minha dignidade tá ali. Então, isso é algo que me move muito. E dentro do corporativo, do que você me falou de desafio, é a gente que tá desse outro lado não esquecer do movimento que a gente faz. Exato. E respondendo tudo que você falou, esse é um desafio que eu tenho corporativo, de entender como que eu entro e mostrando para essas pessoas resultado, mostrando esses cases. E da minha vida pessoal, hoje, meu maior desafio, Samantha, é comida. Eu tô numa dieta, cara. Minha vesícula não deixa eu comer nada. Eu chorei essa semana porque eu não podia comer o que eu queria. Eu tô sofrendo. Tô em sofrimento com isso aí. Eu fiz um vídeo agora. Eu falei, gente, não acredito em todo mundo que posta no Instagram, não. Porque a gente tá rindo aqui, mas ontem eu chorei porque eu não comi um negócio. Eu também tava com raiva. Eu estou insuportável porque eu não tô comendo as coisas que eu gostava de comer. E aí eu tive, são 20 dias já de dieta. Eu engordei 30 quilos na pandemia, né? Imagina, eu sou ex-atleta. Caraca. Sempre treinei, joguei, eu sempre tive massa muscular e tal, explosão. Engordei 30 quilos. E a comida, obviamente, fez parte desse processo na pandemia acredito pra que mim, sim, né? eu acho que sim. E agora, nesses dias de Colaborou. dieta, falando em desafio, eu vi o espaço da comida na minha vida. Eu falei, cara, a comida tava me trazendo conforto. A comida tava me É trazendo acolhedora, né? super. E aí eu vi, eu sou muito mais carente do que eu imaginava. Carol, minha esposa, tá num sofrimento porque eu tô muito insuportável hoje, cara. Eu voltei de viagem segunda, eu trouxe um presente pra ela. Eu falei, eu trouxe um presente pra você porque você tá me amando na era mais difícil de me amar. Obrigada por me amar quando eu menos mereço. Então, meu desafio pessoal hoje, de fato, tá sendo alimentação. Tá sendo Uau. muito complexo. Não tá, ai, nossa, dei conta, que delícia. Nossa, Comer nada. Não, eu tô sofrendo. E a comida afeta Olha- drasticamente o humor. Então, nesse momento, você tem que ativar o persona mais do que Mais do Mari. que nunca. Porque eu te entendo. Ai, a idade vai avançando. A gente tem que cortar glúten para uma pessoa que o prato predileto é pizza e pão. Né? Então, assim, eu te entendo, Mari. E nesse momento eu não fico muito amorosa. Eu não Eu com fome brigo. esquece. Nossa, eu brigo com o meu próprio corpo, né? Então eu falo assim: você está contra mim, porque era para você estar aceitando pizza. Era para você estar aceitando pão e sem engordar. Né? Porque Quer mais nada, tá porque tranquilo. alguns anos atrás você aceitava A gente sem engordar. vivia O que bem. aconteceu? A gente vivia bem, todo mundo. Exigente. O que você tá fazendo? Né? Por que Não você foi tá contra você que mim? trouxe ele até aqui, né? Não, imagina. Não, É. é um desaforo, é um desaforo. Então, Mas amar é a si meu mesmo às vezes desafio. é difícil. Meu Mas desafio pessoal. é um desafio pessoal. Abrir no coração. Mas eu te entendo, Mari. Você sabe que você trouxe alguns desafios que para mim é o mesmo, né? Na mesma proporção. Não somos e- muitos. Não somos Então, sem muitos. ser maioria, é difícil ser visto. E por isso que eu sou grata de ter conexões como a sua. Porque eu acredito que essas pessoas Vambora, vai dar bom, vai dar que bom. estão juntando os corações de maneira proposital, entendendo não só o que as pessoas querem, mas o que elas precisam, Uhum. né? Porque eles vêm até a gente para pegar uma aspirina e colocar ali no meio No do paliativo ali, né? Um paliativo. E aí, quando eles veem que é algo muito mais profundo, eles sabem que o trabalho, na verdade, que virou lei agora, maio tá chegando 25 aí, de maio. NR1, né? Então eu acredito que o nosso trabalho
realmente vai ser reconhecido e trazido como algo que é o fundamento da performance, é o fundamento do Do resultado. resultado, né? A gente está falando de gente, é complexo, é dolorido, vem dentro de caixinhas e padrões que faz você formigar o corpo inteiro, que faz você se sentir desamado, rejeitado. Gente rejeitada não performa. Deixa eu falar para você, se você não amar o seu colaborador, não abraçando, beijando ou sendo fofinho, mas tendo conversas Generoso, transparentes, sendo generoso, estando gentil. ali para ser cura, para contribuir, para empoderar potências, né? A gente, o que mais tem hoje aliás, é comum você ver líderes que não deixam o outro se destacar por medo de perder a posição. Então, isso é o quê? É Falta competitividade, de não é amor próprio contribuição. também, né? É falta de amor Se próprio. você tem medo de ser substituído, Medo de substituição não provoca resultado, sim. porque você limita só aquilo que você sabe fazer muito bem, sendo que você nem sabe se o outro vai entregar melhor. Ou melhor, você sabe e inibe, reprime. Então, assim, como que os líderes. Como não, né? Na verdade, o como a gente sabe, mas os líderes precisam ter esse Hum, wake-up call. super. Sabe? E você é uma pessoa fundamental, graças a Deus, por ter nascido e por ter passado pelas experiências que, mesmo que dolorosas, Sim, para você mesmo que foram elas que causaram você ter a autoridade para trazer o que você sim. traz, Mari. Eu não sei se você conta a sua história nos palcos. Muito pouco, muito pouco. Eu falo muito pouco de mim. Eu tenho uma teoria de que as pessoas vão querer saber da minha história daqui uns 20 anos, assim, sabe? Eu Eu não, eu falo. quis saber antes. Eu sou ansiosa. Porque hoje eu falo, cara, pra maior parte das pessoas que eu entro, eu sou uma desconhecida. Então eu gosto muito de resolver a vida delas sem falar da minha. Eu tenho esse lugar, eu falo muito pouco da minha história e trago práticas pra elas resolverem a vida delas, mas eu vou começar a falar mais. Mari, sabe por que que precisa falar? Você sabe que quando eu comecei a palestrar sobre o amor corporativo, pra mim sempre foi assim, é sobre eles, não é sobre mim. Uhum. Eu pego tudo, né, que Deus me deu a oportunidade de passar, todas as minhas dores, porque eu também tive 2 burnouts, Caramba, né? Eu sofri muito sinto desamor muito. no ambiente corporativo. É que a gente não falava a palavra burnout antigamente. Eu Não. tive um aos 26, outro aos 34. Então, eu tô falando o último foi há 10 anos atrás, né? Porque a gente achou que era normal, o Uhum. comum de ser rejeitada, de puxar tapete, de falar Estressado, mal, chorar o de ser tempo inteiro. estressada, de trabalhar fim de semana, virar noite, porque senão você tá desmotivado, né? Essa é a palavra. O que foi tá desmotivado? Porque você tá indo embora no seu horário? Ué, não entendi. O nosso contrato é até esse horário. Então, é, o desrespeito continua, a rejeição continua, a competitividade continua. E aí eu tive 2, porque eu não tinha essa consciência. A minha trajetória é muito parecida com a sua, depois a gente conversa nos bastidores. Mas aí, por causa da dor, eu fui fazer todos os cursos do mundo. Fiz na Austrália, PNL, Neurosemântica, Neurociência, Psicologia Positiva, tudo que você imaginar. Foi atrás. Quando eu me Desmontou o brinquedo. desmontei o brinquedo todinho. Eh, e quando eu entendi que isso tudo era para ser uma fonte de cura, eu não estava falando da minha história. E aí eu fui dar uma palestra na VR para um grupo de mulheres que trabalhavam na parte de tecnologia, que tem Uhum. poucas mulheres. Sim, A maioria da equipe de é tecnologia é masculino. masculina. Então as mulheres se sentem reprimidas, as mulheres sentem que elas não têm poder de fala, elas são interrompidas em reuniões, né? Elas estão sempre validando automaticamente e inconscientemente mais o que o cara tá trazendo de ideia do que ela mesma, então ela fica quieta, né? Então e aí eu fui levar um pouco sobre amor, autoconfiança. A gente não precisa usar de uma energia masculina para ocupar o Não, nosso lugar. Esse excesso de testosterona também tá adoecendo as mulheres, fisiológico não é nosso, sim. né? Então, e aí a gente foi falar disso. E no meio da palestra, uma das mulheres me perguntou o seguinte: Samantha, como que você chegou até o amor corporativo? Da onde veio a inspiração? Qual que é a sua história? E ela me pegou. Aí você. Putz! Boa Peraí, pergunta, hein, querida? boa pergunta. Essa Maravilhosa! daqui ninguém me perguntou e eu não me preparei para esse Sim, discurso. Ela me pegou completamente desprevenida. E Mari, quando eu comecei a falar da minha história, tudo foi, foi. foi impossível eu não me emocionar. Quando Sim. eu escutei e naquele momento validei a minha trajetória de dor.
A minha Sim. trajetória de luta, a minha trajetória de chegar até ali. Porque o amor corporativo, assim como o humor lab e o que você leva para as empresas, Sou eu. não veio do acaso, Não, veio da sua história. totalmente. Veio das suas dores, veio das suas superações, né? Dos seus momentos de ter que se reinventar através de um lugar que doía E não muito. querer que as pessoas passem pelo E processo que não eu querer que passei. as pessoas passem pela mesma coisa. Total. Então, a nossa autoridade vem da nossa vivência, não do que a gente estudou. O que a gente estudou só modelou uma maneira de Maravilhoso. comunicar melhor aquilo que a gente viveu. Então, fale da sua história. Eu quero divulgar esse podcast para as pessoas conhecerem quem é Mariana com Y, não só o que Mariana com Y faz. Eu acho Maravilhosa. que esse é o lugar do amor. Quando você Sim. fala para mim que você entra num palco e os líderes só estão validando o que está escrito num currículo e não as pessoas, e o Júlio Rocha, que é aquele. Ele é o. Ele era ex-ator e hoje ele é o. Ele faz várias coisas no Instagram de Sim. humor. Ele é Legal. o humorista. Esses dias ele escreveu um post sério. E ficou uma frase gravada, dando créditos para Júlio Rocha. Ele falou assim: quando vamos perceber que nomes são mais importantes do que números? Opa! Né? Porque a gente tá, mas é CNPJ, mas é CPF, Não, isso vem depois, vem na linha de baixo dos nomes. Primeiro vem razão social, número do CNPJ. Primeiro vem o seu nome, depois o número do seu CPF na sua carteira de identidade, documentos. Então, isso precisa ser levado a sério. Não dá mais para ser como está. É por isso que virou lei. E é por isso que Existimos! Chame a gente, contrate chama a nossas gente. palestras. Mari, deixa o recado aí, vai estar o contato da Mari, gente, no final desse episódio, para vocês seguirem, para vocês contratarem, né? A gente se junta. Ela vai estar no Summit do Amor Corporativo deste ano. Em breve vocês vão saber datas, porque ela vai estar no palco merecidíssimo, um palco Estarei para lá. você. Esteja em muitos palcos, os maiores que puder, nacionalmente, internacionalmente, porque você merece. E leva esse humor para as pessoas, o humor que é coisa séria. Eu falo que o amor e o humor são coisas sérias, né? Sim, obrigada, Sá. Obrigada demais. Eu tô super animada pro nosso evento, vai ser uma potência. Parabéns por você acreditar, assim como eu, no que o mundo ainda não acredita. Porque eu acredito 2 vezes, 1000 vezes acreditando, porque eu acredito numa acreditação, num credo, num credo, do acreditar. Quando a gente tá acreditando, a gente vai A acreditando. gente acredita E acredita de verdade. assim Não sei se você acreditamos, pôs esse sim. negócio que eu acredito. Tá no nosso coração. E você fala disso. E só quem tá inteiro pode transbordar. Então que a gente continue transbordando, que o nosso coração tá cheio. É. E o meu coração tá cheio de fazer com que as pessoas se sintam mais leves, que a gente se divirta mais, que a gente se preencha mais nos nossos momentos presentes. Que não é que a gente vai ser feliz o tempo inteiro. Eu não sou bem-humorada o tempo inteiro. Eu tenho meus horários de fúria, de raiva. Eu fico chateada, eu choro, eu fico brava, eu me sinto traída, eu me sinto enganada. Eu passo por todas as emoções. Mas a inteligência emocional é a gente saber o que fazer com elas. Então, que a gente evolua e que a gente leve essa informação para as pessoas, para elas terem mais maturidade emocional. Porque temos muitos adultos agindo como adolescentes emocionalmente. Então, parabéns por você contribuir com essa sociedade que tem mais amor, que a gente precisa, a gente brincou, né? Te juro, humor e amor eterno. Então, para quem quiser me seguir nas redes, é Mariana com Y, com Y. Então, Mariana, escreveu Mariana com Y. Aí espaço, aí com, aí espaço, Y. Me segue em todas as redes sociais, eu tô lá. Só não me segue na rua que eu vou achar estranho, mas tamo aí. Gente, divertidíssimo. Um dos episódios que eu mais me diverti aqui, com certeza absoluta. Então, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui. Obrigada pelo seu amor. Obrigada por essa abertura de conexão. E, gente, fiquem ligados, porque, olha, só coisa boa nesse canal. Estou muito feliz de ter tido a Mari junto comigo. E sigam, se inscrevam, dá like, compartilha com todo mundo. Espalhe esse bem comum, porque o mundo tá precisando.